Mestre Barra Branca ele não tinha visibilidade das coisas que ele tinha feito no passado. E a ideia do projeto é justamente mostrar a importância do Mestre Barra Branca para a contribuição da capoeira Angola em Salvador. E aí Bruno teve a grande sacada de pegar a música do Mestre Barra Branca. Brotococo da raiz, dendê, dendê, brotococo da raiz. O cara foi lá e sacou o brotococo da raiz, que seria exatamente o grupo de capoeira Angola Cabula, e saiu da raiz. Eu me chamo Gilberto Reis Ferreira dos Santos Filho. Nascido em 56, fui criado na Liberdade. Comecei a ver a capoeira e gostei logo quando vi. Então fui procurar uma pessoa para me ensinar. Mas eu não precisou que ele toda hora ia lá em casa me chamar. Era um mestre Traíra. Mestre Traíra foi pedir autorização, né? Foi na casa da mãe dele, bateu na porta, tirou o chapéu, todo um gentleman, né? Se apresentando para a mãe do mestre, e a mãe do mestre contando essa história para mim. E muitos mestres renomados que tiveram seus alunos, eles não tinham efetivamente grupo, mas eles tinham um trabalho de capoeira informal. Ou eles ensinavam no espaço aberto, no quintal, mas ensinavam capoeira. E aí pensar que nesse período não tem um grupo específico do Mestre Traíra. O Mestre Traíra tem um espaço na qual ele faz a capoeira e ensina algumas pessoas. Segundo o Mestre Barra Branca, isso seria no fundo da casa do Mestre Traíra. Só que a família dele tem resistência à capoeira, porque a capoeira ainda tinha o resquício do passado, de que quem fazia capoeira não eram pessoas que não eram de bem. Mestre Traíra era um homem de rua, era um homem que vivia realidades de rua, né? Então trazia para o mestre o pensar da malandragem, da mandinga da capoeira. E ele tinha muita vontade que a capoeira tirasse aquela parte que sempre teve, né? Marginalizada. Tinha isso também. Era isso justamente que a mãe dele, às vezes, não queria, porque ele morou ali na Liberdade, por ali pelo Vaz, ele saía escondido da mãe. Bom, eu ia sempre, às vezes, na roda do mestre Valdemar, não no barracão, mas sim ali em Agnello. Na roda de Agnello, que era famosa na época, ia todos os capoeiristas para lá, que era a Vani, Cabelo Bom, Bel e Tel. Aliás, eu não cheguei até Mestre Valdemar. Mestre Valdemar que chegou até a gente. Ele achou que a gente tinha condições de ser capoeirista, tinha condições de exercer a posição, aí eles começaram com a capoeira aqui no Perovaz. O senhor é nascido e criado na Perovaz. Graças a Deus. A ideia era parceira, era menino bom, 2 moleques bons de capoeira. Ele desfilava no Diplomata de Amaralina. Ele fazia parte da escola de samba Diplomata de Amaralina. Fazia aquela dupla de... Eles tinham um jeito... A cama de gato que eles faziam, assim, saía assim, um enrolando com o outro assim. Um dava uma tesoura aqui e saía enrolando assim no outro. No palanque aí na Praça da Sé. Pô, era uma alegoria danada.
da Ibel. E tudo que eu aprendi mais contra ele do que com o Valdemar. É mesmo. Olha, se vocês verem eu jogar, diz assim, que é tão diferente a roda. Era tão grande que o pessoal da. Quer ver? 3 horas em diante. Eu não achava mais lugar para assistir. Eu andava sempre lá no barracão de Sete Molas, com o mestre Valdemar, eu ia lá ver, né? E o Barra Branca sempre ele aparecia, mas eu vim ter contato direto com Barra Branca, foi no Forte Santo Antônio, na década de 1982, 83. O mestre Barra Branca ele não treina com ninguém entre a morte do mestre Traíra até o surgimento do SEC em 1982. E aí, quando ele descobre que no SEC, que no Santo Antônio, além do Carmo, tem um grupo de capoeira Angola, que ele vê o mestre João Pequeno, aí ele se sente seguro para dizer assim, não, esse é o local que eu vou ficar. O mestre Barra Branca preservava valores dos antigos, por ter convivido com muitos deles, inclusive a sua herança primeira com a capoeira do mestre Valdemar, através do mestre Traíra, e depois a capoeira com o mestre João Pequeno. Depois de muito tempo fui para João Pequeno. E aí João Pequeno foi quem me formou como mestre. E o que eu tenho hoje devo muito ao mestre João Pequeno, que ele me passou muita coisa boa. Nós fomos morar em São Gonçalo e ele tinha um amigo que era chamava-se eletricista, que ele tinha um apelido de eletricista. E esse amigo já fazia capoeira, já era amigo dele de lá, do Forte Santo Antônio. Eu vou e entro no IPAC. No IPAC como eletricista, que eu era eletricista. Fiz IPAC e disse, vai ter uma reforma no Forte Santo Antônio. Mas é uma reforma, não é a reforma que teve agora. Era uma reforma de pintura, de tapar buraco, de fazer isso para poder acolher, como foi o João Pequeno, artesanato e tal. Então, era o Centro de Cultura Popular. E lá tinha todo tipo de profissional. Ferreiro, o cara trabalha em couro, com madeira e tal. E eu dava manutenção ali, as lâmpadas. Se tinha um problema, ligava para o IPAC, vem aqui. Então, o eletricista vai lá. Então, um dia eu chego na academia e vejo, tem capoeira ali, tem capoeira ali. Aí eu falei, tem capoeira? Tem. Olhei a aula de capoeira de João Pequeno, olhei. Eu quero aprender capoeira. Eu falo para o João Pequeno na época. Quando nós visitávamos a Academia Mestre João Pequeno, algumas figuras eram protagonistas lá, né? Com os alunos. Era notadamente Barba Branca e eletricista. Tinha um dia que eu ia para a roda e Barba Branca, a gente se combinava e não jogava capoeira. Um não jogava capoeira, o outro jogava capoeira, o outro ficava rodando ali, esperando na época, os desordeiros que ia jogar capoeira, fazer bagunça lá. Quando fazia bagunça, um entrava. E o mestre João Pequeno tinha já os códigos dele de mandar a gente. O mestre está te chamando, rapaz? Eu digo, o mestre me chamando? E ele tá lá com o birimbalzinho dele lá, maneiro, tocar. Chegava, ele fazia assim. Ele me dizia que aquele cara que estava jogando ali, tinha que alguém tomar o jogo dele. E eu já sabia disso. Eu ia chegando e tomando. A gente acabava com o Fusão de João Pequeno. A gente tomava conta mesmo da academia na época. Quem sai lá fora, é com quem põe a gente aqui nessa prisão. E assim eu vou ensinar
nessa relação entre mestre eletricista e mestre Barra Branca, mestre eletricista era mais próximo de João Pequeno, porque mestre Barra Branca trabalhava de turno. Então, ele não podia se dedicar tanto tempo no SECA, porque ele tinha que trabalhar. Então, ele ficava 15 dias fora, 15 dias na terra. Então, nesses 15 dias que ele estava aqui, aí ele ia, treinava, se dedicava. Existiam poucos capoeiristas ali, naquele momento, e aí, à medida que o trabalho de João Pequeno do mestre João Pequeno vai ganhando força, esses capoeiristas vão chegando. Era Centro de Cultura Popular escrito. Não tinha. Era Centro de Cultura Popular, Escola Mestre Pastinha, Escola de João Pequeno de Mestre Pastinha, tinha escrito assim. Nas palavras de mestre Barra Branca, ele falou: João Pequeno foi o mestre que me lapidou, né? Ele falou: eu tinha uma capoeira, aprendi muita capoeira com o mestre Traíra, é uma capoeira que era um pouco bruta. Ele falava assim: mas quem me lapidou minha forma de pensar e ver a capoeira foi o mestre João Pequeno. Então ele tinha esse carinho enorme com o mestre João Pequeno. Quando ele disse que foi lapidado por mestre João Pequeno, é porque João chamava o mestre para conversar, dava espaço para o mestre Barba Branca falar, coisa que ele não tinha com o mestre Traíra. Primeiro que ele era uma criança. Então, quando ele falava isso, quando o mestre falava isso, é porque, de fato, João pegou ele enquanto angoleiro, capoeira, raiz. Para aí que eu preciso... Esse menino aqui tem luz. Vou pegar esse menino aqui, eu preciso trabalhar esse outro olhar sobre a visão do universo, do mundo. Nessa parceria que mestre eletricista e mestre Barra Branca vai fazer, eles resolvem criar um grupo para eles. Esse grupo é o trabalho que a gente está hoje, que é o grupo de capoeira Angola Cabula, logo no início. Isso é entre 1983 e 84. E a eletricista acaba não ficando, por algum motivo, não fica no trabalho, e Barra Branca acaba assumindo o trabalho que é no condomínio onde ele morava, no Vale das Árvores. Esse trabalho do mestre Barra Branca, ele para ali no início da década de 90 e ele retorna depois, já no terreiro de Candomblé, o Ilê Axeu por Afonjá. E esse trabalho do Afonjá ele vai até os anos 2000. A primeira turma do mestre Barba Branca eram as crianças do próprio condomínio do Vale das Árvores. Tinha os meus irmãos de capoeira que eram do Planalto do Cabula, Carlos Henrique, Edilto, André, Ceguinho, Gideão, assim que eu vou lembrando, que eram esses que eram mais velhos e que depois acabou todo mundo indo embora. Essa foi a primeira turma do mestre. A segunda já estava na frente com o mestre. E eu, enquanto pré-adolescente aí, né? Porque eu já estava com 12, 13, e o mestre me inserindo nesse processo. E aí, essa segunda turma, a gente ainda fazia aulas todos os dias. Na minha sala de aula, tinha 3 colegas que já faziam capoeira e falavam, mais um que era Olhos de Anjo. Diz assim: eu vou lhe mostrar o que é capoeira Angola. E aí eu fui visitar mestre Barra Branca. Aí quando eu cheguei lá no Afonjá, ele cheio de crianças, eu vi que a capoeira que eles faziam era muito diferente da minha. Dei aula muito ao pessoal do Afonjá. Isso eu já treinava lá. Eu estava já com o João Pequeno, há muito tempo. Foi quando eu deixei João Pequeno, o mestre João Pequeno, né? E fui andar com minhas próprias pernas. Para falar nesse sentido, a gente tem que falar da escola. Então, tudo começa lá. Quando a gente vai para a escola e que o trabalho começa a crescer, né, e a gente chega a 60 crianças. Lembrar que sempre quando eu falo a gente, eu estou enquanto aluno, certo? Para ficar isso bem registrado. E aí, quando a gente chega a 60 alunos, Mãe Estela é informada. E ela vai pessoalmente para a escola para convidar o mestre, a partir daquele dia, a dar aula no barracão. Então,
Mãe Estela, ela tinha uma responsabilidade, ela de fato era uma grande gestora. Ela acompanhava tudo que acontecia dentro do Ilha Chapofonjá. A relação dela com o mestre era uma relação 100% de respeito, sabe? Ela gostava, ela sentava com o mestre, ela conversava, ela dava atenção. Tudo que a gente falava, o fardamento, tudo ela conversava com o mestre. Mestre, tá precisando de quê? Tá precisando do instrumento? Tá precisando de fardamento para os alunos? Ela tinha essa relação, ela fazia parte desse processo de construção do grupo Capoeira Angola, Cabula lá. Esse trabalho do Afonjá, pelo que a qualidade que ele tinha, aí fazia que o mestre Barra Branca despontasse, porque os meninos cantavam, tocavam e jogavam. E não fazia coisa meia boca, não. Os meninos faziam isso muito bem. Tanto que o mestre Barra Branca era requisitado por conta desse trabalho. E essas crianças, de fato, elas vieram com ele até um determinado tempo. Você tem hoje o contramestre Barbeirinho, contramestre Rato, contramestre Não 10, que entraram crianças, e aí eles só vieram, digamos assim, sair do grupo quando o grupo, de fato, quando o mestre Barra Branca morreu. Mestre Barba Branca, com muita certeza, se não foi o pioneiro com o trabalho de criança na Capoeira Angola, foi um dos. Quando ele via trabalho com criança, ele tinha um magnetismo, assim, um carisma, que todas as crianças gostavam dele, né? Conseguiu articular um trabalho no terreiro de São Roque, no Beru. Rapaz, ele, Beru, bem mais longe do que o Comob. Ele largava tudo para ir dar aula no São Roque. Aí ele falava das crianças, não sei o que, a gente ajudava, participava dos treinos, da roda, né? Ele fez parte de um evento da oficina do mestre Moraes, do GECAP, que tinha o tema Ginga Moleque. Então o GECAP homenageou e convidou vários grupos de capoeira angola na época que tinham um trabalho focado nas crianças. E dentro desse projeto, o mestre Barra Branca levou alguns alunos do grupo dele, o grupo Capoeira Angola do Cabula, para se apresentar dentro da oficina e falar um pouco do seu trabalho. Quando a gente pensa no Afonjá, é porque o Afonjá, como eu estava falando anteriormente, nasceram grandes responsabilidades para o mestre. A gente já estava no processo da BCA. Mestre Barra Branca, ele participou da primeira formação da BCA, da tentativa da formação da BCA, né? Não era tão assíduo nas reuniões, mas entendia o que era o projeto. Depois que a BCA tem a primeira tentativa, ele vai buscar o projeto e ele refaz o projeto. Ele vai dar um outro sentido e amplia os objetivos da BCA. A construção da BCA vem no Dique Pequeno. Ouçam bem, eu estou trazendo uma vivência, uma discussão que antes falavam da Casa da Capoeira, né? Casa da Capoeira, enquanto todo. Não falavam especificamente a Casa para a Capoeira Angola, mas a Casa da Capoeira. No Dique Pequeno, mestre Bobó, finado Bobó, ele foi feliz. Ele disse o quê? Vamos fazer a Casa da Capoeira Angola? Chamou Barra Branca, meu filho, vamos botar isso para frente? Então eu vivi aquela construção do pensamento da BCA, onde a casa seria voltado para o fortalecimento da ancestralidade da Capoeira Angola. A gente conseguiu durante muito tempo fazer reuniões, diálogos importantes da comunidade. A priori nós fazíamos na academia, depois fizemos no Miguel Santana e fazíamos rodas nas ruas, no terreiro. A gente faz reunião na Academia de Mestre Curió, a gente faz reunião no Grupo Capoeira Angola Pelourinho, a gente faz reunião na Academia de Mestre Lua de Bobó, que era ali, não era em Arembepe ainda, era ali mesmo no Dique Pequeno. Pedimos um espaço numa casa no Pelourinho, conseguimos a primeira casa lá embaixo. A casa não atendeu a necessidade da comunidade. Uma casa na Ladeira do Carmo. Quando a gente chega na Ladeira do Carmo, um cubículo, rapaz, não tinha nem espaço para a gente fazer uma roda. Aí a gente volta a procurar Dr. Leal, leva Dr. Leal lá, quando o Dr. Leal olha, não, vocês não vão ficar aqui não. Dr. Leal já estava fazendo parte da construção, já sabia que a gente estava na militância, que a coisa era séria. Ele, não, aqui vocês não vão fazer não. Para aí que eu tenho uma surpresa para vocês. E aí saímos de lá, quando a gente subiu, a gente foi para o antigo IPAC. E o antigo IPAC é o que hoje? A BCA. O prédio da BCA, Associação Brasileira de Capoeira Angola, em frente ao Teatro Miguel Santana, ela é o antigo IPAC. A gente ingressa na BCA
E aí essa é a grande conquista, porque a gente consegue a casa, mas não tinha presidente. A BCA passa a existir efetivamente e melhor, ela passa a existir como espaço físico. Então, você tem uma importância disso aí muito grande. Ele ainda consegue ser o primeiro presidente da BCA, porque você tem uma desistência do mestre Curió, você tem uma desistência do mestre João Pequeno, e as pessoas entendem que ele é a pessoa apta a liderar aquela associação, e ele vai fazer isso. João foi eleito por unanimidade, porém, João não quis. Depois teve uma votação, essa votação foi para Moraes, dentro do processo de pensamento de todo mundo, alguém que soubesse gerir. Como ele tem o GCAP, ele não quis, não, já tenho muita responsabilidade com o meu GCAP e tal, e não assumiu. Aí é que o nome que vai para a mesa é do mestre Barra Branca. O mestre Barra Branca, com uma grande habilidade, ele consegue dialogar tanto com a velha guarda, com os mestres atuais, e os mestres um pouco mais antigos do que ele. Por exemplo, o mestre Mário Bom Cabrito, ele tinha acesso aos outros mestres antigos e aos mestres da época. Então, se o mestre não tivesse, quem faria esse contato seria ele. O mesmo acontece com o mestre Marrom. Barba Branca, quando o mestre Bobó morreu, ele disse: meu filho, eu só vou seguir à frente porque eu estou criando muita inimizade. Eu só vou seguir isso à frente por causa do mestre Bobó, só por causa dele. Vou até o fim para a construção dessa casa, e depois que construir, eu vou para visitar. Esse era o pensamento do mestre Barra Branca. Era contribuir para a construção e a gente ser um associado. Não era, nunca foi o pensamento do meu mestre ser presidente da BCA. Nunca foi. Era construir a casa para a gente fazer parte dela. Na década de 90, enquanto o Barra Branca tentava fundar a BCA, abrir o trabalho na Funjar, ele sofreu um acidente na Petrobras, em que uma peça cai nas costas. Isso vai limitar as movimentações do mestre. Então muita gente não conseguia entender porque o mestre Barra Branca não jogava sempre ou jogava curtinho. Ou achava que ele estava fingindo que estava sentindo dor. Não, ele jogava com dor. Ele tinha um problema na coluna. E mesmo jogando com dor, ele jogava bem. Então alguém tinha que fazer ele jogar para ele mostrar o jogo dele. Então a galera do tempo dele, que se tornou mestre, reconhecia ele e respeitava. Muitos mestres tinham um carinho muito especial com o mestre Barra Branca. Notadamente o mestre Avani, o mestre Zacarias Boa Morte, né? O mestre Caiçara, o mestre Bobó. Vários mestres assim, de outra geração tinham um carinho e uma consideração muito grande do mestre Barra Branca, por ver realmente ele uma pessoa mais nova, de acordo com os mestres antigos, com essa preocupação, com esse cuidado, com esse carisma da capoeira, e fazendo realmente essa ponte, essa ligação de uma capoeira mais ancestral, tradicional, mas com um olhar, né, moderno e com atuação importante na capoeira angola daquela época. Ele é um capoeirista do tempo presente, com os dois pés no passado. Porque os mestres antigos viam isso nele, e ele tinha esse carisma de dialogar com esses mestres antigos que abraçavam ele. E os mestres do seu tempo também o faziam. Eu acabei vivendo muitas coisas com o mestre. Então, para onde o mestre ia? Vou lá na Liberdade ver Zacarias Boa Morte, lá vai eu. Vou ver Caiçara, lá vai eu. Vou lá ver Diogão na Jaqueira do Carneiro, lá vai eu. Então ele tinha essa coisa de pegar esses mestres e respeitar muito e tentar trazer. Assim. Então muitos mestres interessantes vinham para cá. Né? Ele levava a gente no Bom Joá para visitar mestre Diogo, no barzinho de mestre Diogo. Né? Mestre Diogo vinha aqui. Ele pegava um mestre para puxar um treino. Se esse mestre tivesse idade e não pudesse puxar um treino, esse mestre ia para bater um papo. Então, nunca deixava de ter um mestre no mês. O grupo era uma escola, que era não só mestre Barra Branca, mas um menino que, acho que eu aproveitei até pouco, porque naquela época eu era novo de capoeira. Mas eu conheci Pela da Bomba, que veio aqui, mestre Moa, conheci aqui, mestre Diogo, eu joguei com o mestre Diogo, eu tinha 2 meses, 3 meses de capoeira. Eu joguei na roda, todo mundo fechou, acabou a roda assim, depois da roda, pô, você jogou com o mestre Diogo, eu não entendia que o mestre Diogo já era idoso, né? Ele fazia um movimento assim, que eu não entendia muito bem, ele já não descia, acho que ele não tinha mais joelho para descer lá embaixo. Então ele ficava aquele jogo ali, eu não entendia nada, eu falei, pô, velho, como é que joga com esse cara?
E todo mundo falando, pô, você jogou com o mestre, um dia você vai contar, joguei com o mestre Diogo. Você jogou com o mestre Diogo. E a forma como ele conseguia chegar até esses mestres que era cativante. Então os mestres viam nele digamos assim, uma porta para voltar, por exemplo, para a atividade da capoeira Angola. E aí o mestre, nesse contato, aprendia muita coisa, porque o mestre gostava de ouvir. Quando eu entrei no grupo, o mestre já estava numa fase mais em casa, mais no grupo, eu visitava pouco. Mas alguns mestres ele tinha uma intimidade maior, como o mestre Zé do Lenço, como o mestre Valdec. O primeiro grupo que eu visitei fora do grupo de capoeira Angola Cabula foi o grupo de mestre Valdec, o grupo Banto de capoeira Angola, e depois mestre Zé do Lenço. Zé do Lenço, que mais colava com ele ultimamente para as viagens internacionais, sempre era Zé do Lenço. A nossa amizade do forte e continuamos. Barba Branca sempre procurava a gente, cá no Retiro, né? E vinha também frequentar os dias de roda, cá embaixo na Jaqueiro Carneiro. Porque ele morava no Cabula, e só era descer a ladeira, estava embaixo no Retiro, né? Tá, ele passava o dia todo com a gente, à tarde, às vezes, né? E ficamos amigos. Aí fizemos até dupla de capoeira, ele, e aí no Pelourinho, ele com os meninos dele, eu com meus meninos também. Aí passava o dia todo, aí no dia de domingo todo no Pelourinho fazendo show de capoeira, Ele e mais alguns mestre Neco, mestre Pelé da Bomba, tudo a gente junto ali. Ele deixava muito claro para a gente que nós éramos filhos, né? O mestre Barra Branca, ele nunca tratou a gente como aluno, ele sempre tratou como um filho. Às vezes a gente até conseguia ter com o nosso mestre um tipo de relação que em casa, talvez com os familiares consanguíneos, nós não conseguíssemos. Então, com o mestre, existe uma abertura para falar de determinadas coisas. Ele sempre falava que capoeira era isso, né? Muita coisa no grupo eu aprendi fora do espaço formal da capoeira. No bate-papo, no aniversário, no almoço. A gente aprende melhor na papoeira. Exatamente. Aí você dá um girinete assim, para ver onde é que está a força. Aí você encontra a força, né? Dá o girinete, isso é um lugar que eu vou dar um girinete para ver onde é que está a força. Aí o cara disse, a força deve estar no bar. Eu digo, não é nada disso, tá pensando. A capoeira é tudo, é luta, é arte, é dança, é cultura, é educação, é sociologia, é antropologia, enfim, ela engloba tudo. A capoeira é a natureza em si. O mestre prezava mesmo pelos fundamentos da capoeira, como ele aprendeu. Então, um exemplo que isso depende do grupo, mas no nosso grupo era assim, um exemplo que pode ilustrar isso, era na formação da bateria e no canto. O mestre não gostava que alguém cantasse fora do berimbau e do pandeiro. Não podia cantar. Isso ele prezava muito. Na roda, não levantar da roda sem permissão, não levantar, não abrir a roda. Esses detalhes eram interessantes. Ele tinha um respeito pela tradição. Ele falava que a capoeira Angola era maior do que os mestres. É maior do que os mestres. Ele enxergava a roda de capoeira com milhões de círculos, como ele dizia. Meu filho, são vários círculos, são várias forças, são várias referências, tudo é importante. Então é essa aprendizagem que a gente tem que levar e manter. Porque quem pensa dessa forma é angoleiro. O angoleiro nunca vai negar essas identidades encontradas dentro de uma roda de capoeira. Trazer os fundamentos mesmo. Ele falava, capoeira é fundamento. Capoeira não é só jogar a perna para cima, não. Capoeira é fundamento. E outra coisa que ele fala interessante, ele fala, se eu puder, não dá para abrir sua cabeça e botar a capoeira dentro. A capoeira é de dentro para fora. Você desenvolve de dentro para fora. Se a gente pensar em algo característico da família de Valdemar e que Barra Branca trouxe para o grupo, para o trabalho dele, é a questão da musicalidade. O jeito como o mestre canta, talvez o jeito como o mestre toca, é da família de Valdemar. As ladainhas que o mestre canta, basicamente são da família de Valdemar. Então, acho que ele guardou isso. Ele traz aquilo ali para o trabalho dele. E a gente está reproduzindo. Só que agora que a gente está tomando consciência de que a musicalidade dele não se remete exatamente ao Seca. Ele se remete à família de Valdemar. Como ele mesmo dizia, eu quero capoeira raiz.
Não que eu seja melhor, mas eu aprendi com uma pessoa que sabia isso. E o legado da capoeira vai ser esse. É passar a coisa certa e com responsabilidade, que é o mais importante. Uma das qualidades do mestre que é essa coisa de dar aula. Ele gostava de dar aula, mesmo depois de anos dando aula. Ele gostava de dar aula, sabia dar aula, era bem didático. O mestre Barra Branca marcou minha vida através do ensino da capoeira Angola. Marcou o meu corpo e minha mente, meu coração. Foi um encontro da minha vida. Estou conversando aqui com vocês, mas amanhã eu posso não estar mais, então deixo claro essa entrevista, essas coisas, para vocês lembrarem de mim. É sempre bom ter uma gravação, porque faz com que as pessoas sempre se lembrem das outras. Não esqueça, para não ficar igual aos da agora, que não respeitam ninguém, não respeitam os velhos mestres. Né? No meu tempo eu sempre respeitei eles, fui líder de muitos deles na questão de saber fazer amizade, de saber conviver com eles, entender eles, né? E hoje, para mim, é muito gratificante. Nessa parte de quem ia dar seguimento, ele sempre falou, depois que ele ficou doente, que seria Roosevelt. Entendeu? Que seria Roosevelt. Pelo fato de, nos últimos anos, o primeiro aluno dele, que seria André, né, que ficou mestre, já era mestre. Tinha Barbeirinho, que era um dos alunos dele. Mas Roosevelt ficou com ele de criança, eu acredito, de adolescente. Era o que sempre estava lá fazendo berimbau com ele, ia para a feira. Às vezes até eu brincava com ele, vai estudar, rapaz, capoeira não dá camisa a ninguém, não. Eu herdei um trabalho do meu mestre. Eu não construí um trabalho. Isso é interessante pensar. Porque quando eu estava construindo o meu trabalho, eu tive que pegar o meu trabalho e juntar com o trabalho do meu mestre. Quer dizer, tinha que dar aula para os alunos do meu mestre. E isso aconteceu em um momento em que eu já tinha perguntado a ele se eu poderia usar o mesmo nome do grupo. E aí, quando ele fica doente, eu conscientemente sabia que tinha que liderar o grupo. Eu já era o coordenador do grupo. Quando o mestre Barra Branca não respondia as coisas, não chegavam até ele, quem respondia era eu. Então eu já dava aula, eu já organizava o grupo, então eu colava com ele. Certo, é errado, mas ele deixou todo mundo em cada qual, no seu cada qual lugar. Certo? Tem que saber ponderar as coisas. Porque um quer uma coisa, outro quer outra. Certo? É difícil. Meus cabelos ficou branco ligeiro. Como eu comecei com ele com 9, 10 anos, então eu fiquei todo esse processo até contramestre. Fiquei anos. E depois, quando eu peguei contramestre, eu fiquei 16 anos. Aí, a obrigatoriedade de ter o Folha do Cajueiro, 2012, porque só estava faltando isso, dessa formalização da minha família de capoeira, que foi um desejo do mestre, não foi um desejo meu de sair do GECAC. O mestre tinha essa coisa, ele disse, você precisa fazer sua família. Eu quero, meu filho, que você faça a sua, você merece fazer a sua família. Então, eu fiquei muito sentido no primeiro momento, mas hoje eu entendo muito, assim, o porquê ele fez isso. Eu entendo muito. Mas isso foi a gosto dele, não foi meu. Quando o mestre disse assim, meu filho, você precisa caminhar agora sozinho, me deu aquele aperto assim, eu disse, mestre, vou poder abrir uma família do GECAC? E mestre Olijanja, ele disse, não. É a sua família, você come com sua própria mão agora, você não depende mais de ninguém.
São seus filhos de capoeira. A gente fez tudo, já vai fazer 2 anos agora que ele faleceu, em novembro, e aí eu coloquei para vocês, que foi o pedido dele, que vocês conseguissem levar o trabalho dele. Cada aluno tem a sua própria relação com seu mestre, né? Acho que o mestre teve uma relação forte com cada um de nós, diferentes, mas forte. Ele se posicionava muito como um pai, para cuidar da gente, da nossa vida, família. Eu tive a sorte de viajar lá em Salvador muitas vezes. Então, cada ano que eu fui lá, eu ficava treinando com ele, com Saúva também, que ele puxava muito treino também. E o mestre chegava na França, como eu já falei, quase todo ano, então dá para manter essa relação. E fiquei lembrando dos treinos dele, da nossa discussão, das perguntas que eu fiz, da resposta que ele deu. Fico tentando de me lembrar de tudo isso cada vez, para guardar o jeito dele, né? Rapaz, o Barba Branca na capoeira, para mim, um dos melhores angoleiros da Bahia. Considero assim. Se relacionava bem com os amigos, certo? A pessoa muito educada, uma maravilha de pessoa, né? Sabia entrar, sabia sair, era uma pessoa agradável, era uma pessoa agradável. A comunidade da Capoeira Angola, Barba Branca é uma grande recordação. O que eu diria para as pessoas que vão conhecer Barba Branca através desse documentário, um pouco, né, dele, é que tem muito mais do que foi dito aqui.